Fala galera, meu nome é Alisson Silva, professor de literatura e vamos dar continuidade a mais uma aula nossa. Vamos falar hoje sobre a plurissignificação da linguagem literária. Vamos trabalhar agora a relação entre texto e contexto. Topzera? Ó, continuando. Vamos para cá. Vamos falar hoje, tá, sobre denotação e conotação, texto literário e não literário, intertextualidade, interdiscursividade, paródia, entre outros. Vamos ver mais à frente o que é que vai aparecer. Aqui, ó. Voltando agora para o que é denotação e o que é conotação, quando falamos em denotação, vamos lembrar, ó, que é palavra com sentido restrito, palavra com sentido comum, dicionarizado, palavra empregada de forma utilitária e palavra unissignificativa. Então, quando nós falamos em denotação, vamos lembrar de dicionário. Tudo aquilo que eu preciso utilizar dicionário, ou seja, o sentido real daquela palavra, eu vou lembrar que é denotação. Conotação é a palavra com significação ampla. Palavra capaz de gerar novos significados, palavra empregada de forma estética e palavra plurissignificativa, ou seja, tem vários significados. Então, eu já sei, ó. Professor, quer dizer que a conotação, dentro da literatura, nós chamamos de sentido figurado. Isso mesmo, Feriado. Conotação é o sentido figurado da palavra. Então, eu vou dizer que a denotação é o sentido real da palavra e que a conotação é o sentido figurado dela. Temos algumas coisinhas aqui, ó. Quando eu pego a palavra ouro, tá? Eu posso dizer que ouro é plano, sentido notativo, ou seja, eu vou dizer plano, sentido notativo, ó, ouro, metal precioso. Mas eu vou pegar ouro no sentido conotativo e vou dizer ouro, raridade, riqueza, poder, cor amarelada. Então, tudo isso eu posso pegar no sentido conotativo. Você vai ver, ó, o sentido conotativo, você vê, pluri, ou seja, tem vários significados, tá certo? Não só tem um, não, tem vários. Diferente aqui do denotativo, que é o sentido real daquela palavra. Aqui, ó, estrela. No sentido denotativo, eu vou ter, ó, um astro com luz própria, sentido dicionarizado. Então, aqui, ó, no sentido conotativo, eu vou ter a plurissignificação, vários significados para ela. Ó, então, ó, a estrela, ó, guia, estrela da sorte, talento, você é uma estrela porque você tem um talento. Uma pessoa de destaque, né? Então, eu vou dizer que aí ela está sendo usada no sentido figurado da palavra estrela. Aí, aqui, ó. A fusão do denotativo e do conotativo, quando eles vão se unir, ó. Autor, mensagem, a informação, aí junto com a impressão estética, que vai chegar até você, o leitor daquele texto. Tá? Então é a fusão quando eu tenho das duas para chegar ao conhecimento até você. A estética literária que ela chega até você. Aqui, ó. Se a noite não caísse, que seria dos lampiões? Oswald de Andrade. Então aqui, o autor denota sentido denotativo, ou seja, noite no sentido de escuridão. Lampião igual que a uma luz artificial, ele já conota, tá certo? O sentido já vai mudar. Noite, obscurantismo, ignorância. Lampião, conhecimento e cultura. Ou seja, então você vai ver que no sentido denotativo é uma coisa, o sentido conotativo é outra totalmente diferente. Tá? Ó, é noite, sinto que é noite, não porque a sombra descesse, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se o desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. Carlos Drummond de Andrade. Né? Então vamos pegar aqui a palavra noite e vamos trabalhar aqui no sentido denotativo e no sentido conotativo. No sentido denotativo, eu vou dizer que ele denota. Então, ó, escuridão entre o pôr e o nascer do sol.
Beleza. Noite, quando chega aqui, vamos falar aqui do nosso Nordeste, quando chega às 6 horas, já é noite e vai até geralmente o que? 4h30 da manhã, noite ainda. Tá certo? Aqui, ó, no sentido que ele conota, ele vira um sentido figurado, eu vou dizer, ó, desânimo, tristeza, imobilismo, a morte. Tá? Então você vê que o sentido ele já muda, já conota, já vira o sentido figurado da palavra. Ó, lição sobre a água, de Antônio Gadeão. Este líquido é água quando pura. É inodora, insípida e incolor, reduzida a vapor, sob tensão e alta temperatura. Move os embólios das máquinas que, por isso, se denominam máquinas de vapor. É um bom dissolvente, embora com exceções, mas de um modo geral. Dissolve tudo bem, ácidos, bases e sais. Congela a 0 grau e ferve a 100. Quando a pressão normal. Foi nesse líquido que numa noite cálida de verão, sobre o luar gomoso e branco da comédia, apareceu o bolar, o cadáver de Olívia, com um nenufar na mão. Tá? Vamos entender agora algumas palavras. A gente vai estar trabalhando aqui não o texto em si, mas essas palavras que tem o sentido conotativo e o sentido denotativo. Vamos para cá. No plano denotativo, eu vou ter aqui a água. Tá? A água. Quais são as funções da água? Ó, move os embólios e dissolve ácidos, bases e sais. Beleza. A água, quais são as qualidades? Pura, inodora, insípida e incolor. Tá? No plano conotativo, isso que nós vimos aqui é no plano denotativo. No plano conotativo, ele vai trabalhar a água associando a morte e as suas tensões refletidas no ato contraditório. Tá? Então ele já pega a água e coloca em um outro sentido. Tá? A água aqui, ela está trazendo a questão, associa-se à morte. Tá certo? Vamos para cá. Texto literário e texto não literário. Tá? Lembre-se que já foi assunto de aula anterior. Isso é só para a questão de uma revisão. Tá? Você vai analisar aqui esse quadro. Eu tenho aqui ó, um textozinho. Ó. No lombo da jumenta estão empilhados os pertences da família. 2 panelas pretas, 3 pratos, 3 colheres, 3 copos, uma moringa e uma esteira. Há ainda um rádio com defeito, que ora vai ao lombo da jumenta, ora na mão de Zenaide ou João Honorato do Nascimento, isso mais a roupa do corpo, é tudo que o casal possui. Na semana passada, Zenaide e João Honorato, ambos com 30 anos, mas a filha Cícera, ou Cissa, de 11 anos, estavam na estrada depois de juntar tudo que tinham, atrelaram a jumenta e chamaram a cachorra. Eles deixaram sua cidade natal de Iguatu, no Ceará, e se puseram a caminho da BR-020, com direção a Canindé, a 230 quilômetros ao norte. Ali, se não houver emprego, talvez seja perdido demais a presença de um santo considerado forte e generoso, o padroeiro local, São Francisco das Chagas. Tá? Ó, então, essa fotozinha remete a essa viagem. Tá? Vamos para cá. Aí você vai ter um outro texto aqui que ele remete-se ao quê? A fome, a miséria, a desnutrição. Né? Vamos para cá. A caatinga entendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia um círculo alto em redor dos bichos moribundos. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, e resoluto examinou os arredores. Impossível abandonar o anjinho dos bichos no mato, aos bichos do mato.
Pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambito. E a viagem prosseguiu mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Então você vai ver a peregrinação aqui, você vai ver as pessoas fugindo da seca. Que é justamente retratando esse quadro aqui, que eu acabei de passar para vocês aqui, ó. Tá certo? Os retirantes, ou seja, fugindo da seca, ou seja, com fome. Ou seja, isso aí é retrato da caatinga. Vamos continuar. Ó, vamos aqui, ó. Vamos trabalhar o texto que nós vimos, o texto 1 e o texto 2. O texto 1, ele vai trazer aqui, ó, a predominação da sistematização intelectual, ou seja, da lógica e da racionalidade, tá? Aqui depois, ó, o texto 1 ainda, ele consiste em registrar uma realidade. A mensagem é objetiva e unívoca, ela vai direto. Está condicionada à neutralidade do autor. Depois eu tenho aqui, ó, as palavras estão com seus significados básicos, seus significados primários, e o autor faz uso da função referencial da linguagem. Beleza. No texto 2, há o predomínio da liberdade de expressão e da intuição, da sensibilidade, que você vai olhar para uma foto dessa, você vai ficar extremamente sensível à dor daquelas pessoas. Depois, consiste em criar uma nova realidade. A mensagem é subjetiva e plural, está condicionada pelos sentimentos do escritor. As palavras estão com seus significados simbólicos, ou seja, polivalentes, e o autor faz uso da função estética da linguagem. Beleza? Continuando. Intertextualidade. Ó. Quando falamos em intertextualidade, você vai lembrar da relação que existe, tá, entre os textos. Os textos, eles conversam entre si. Você vai ver aqui, ó, esses 4 quadros, eles representam simplesmente um, ó, a Mona Lisa. O que é que houve aqui, professor? Uma intertextualidade, tá certo? Os textos conversaram entre si. Vamos entender aqui, de fato, o que é que seria a intertextualidade. A intertextualidade nada mais é do que influência ou relação entre 2 ou mais textos, tá? Analisando as referências que existem entre eles. Tá? Ou seja, você vai ter essas referências que elas podem ser implícitas ou explícitas, tá certo? Representadas sob diferentes formas, seja auditivas, visuais ou escritas. Tá? Em outras palavras, a intertextualidade é uma espécie de diálogo entre as construções visíveis do texto, do seu conteúdo. Vamos para cá. Aqui, ó, temos aqui uma relação justamente de intertextualidade, tá? Só para você ver. O Simpson e o quadro Os Gritos. Aí aqui, ó, você tem Magalhães, acho que é Magalhães, né? Sei lá. Tá certo? Você vai ter a relação aí dos textos. Sendo assim, intertextualidade nada mais é do que o cruzamento de um texto com outro ou com outros textos. Muitas vezes utilizando conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporta-se como um plágio involuntário, tá certo? Um plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra, que vai ser o quê? A citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda de uma paródia. Tá? Então, isso aí pode ser uma citação, pode ser uma referência que ele está fazendo a um outro texto. Então, quando nós falamos isso, vamos lembrar da intertextualidade, tá? Dessa relação que os textos terão entre si. Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos falar sobre uma intertextualidade, que falamos de intertextualidade explícita. Tá? Vamos aqui, ó. Há basicamente 2 maneiras de perceber uma intertextualidade. Vamos entender. A primeira aqui, vamos falar sobre uma intertextualidade explícita, tá? E não implícita, explícita, tá? Ela vai ser facilmente notada através da parte do corpo do texto, tá? Ela vai se apoiar no senso comum aqui do telespectador. Então aqui, galerinha, presta atenção. Aqui um filme muito conhecido de vocês, qual é? Shrek. Tá? Shrek aqui, ó, você vai ver que no filme Shrek ele faz uma referência, tá? Ou uma citação a diversos outros personagens de filmes,
Então isso eu vou chamar de intertextualidade explícita. Por que está explícita, professor? Porque você olhou automaticamente, você já reconhece que ali há uma intertextualidade, é uma relação entre esses textos. Tá? Ó, aí você vai ver aqui, ó, sobre o espaço até para outras citações de filme, como Matrix, Lenda Medievais. Matrix é quando você vai ver Fiona daquele chute. Ou seja, isso é uma referência ao filme Matrix. Tá? Ó, você vai ter, ó, temos a referência aqui do gato de botas. Você vai ter a personagens importantes, ou seja, as princesas, tá certo? Como Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela, entre outros. Tá? Então, essa representação aqui que vocês estão tendo é de uma citação, ou seja, de uma representação da intertextualidade explícita, beleza? Que é aquela que automaticamente que você olha, você já vê que ali tem uma relação de intertextualidade direta. Você vai ver, tá na cara que foi uma intertextualidade. Depois eu vou ter aqui, ainda dentro dessa questão explícita, ó, espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu. Aí Mônica se olha no espelho, ela pergunta, continua olhando, e ela diz, ó, quem cala consente. Ah, professor, então aí você vai ver que você tem uma referência explícita aí de intertextualidade entre Mônica, a história de Mônica, tá certo? A história da turma da Mônica, e quem? A história de Branca de Neve, tá certo? Depois você vai ter aqui, ó, você tem certeza de que está na história errada, você não está na história errada. Então, ó, você tem aqui o lobo mau, você tem os 3 porquinhos, você tem aqui Cascão correndo junto com os porquinhos. Então, você entende o quê? Que ele está vivenciando a história dos 3 porquinhos e do lobo. Aí aqui, ó, por favor, conta só mais uma mentira. Então, qual é a referência que você tem aqui? A Pinóquio, daquele menino Cascão que tem medo de água. Conta mais uma mentira que é para ele fugir da água. Tá? Então você tem aqui exemplos de intertextualidade explícita. Outro caso de ocorrência de intertexto é quando ele está implícito, ou seja, ele está aqui mais subjetivo. Portanto, quando você começa a analisar, você começa a estudar o texto, você vai ver, na verdade, que ele tem aí influências, tá? Ou referências de outros textos ou até de outros filmes. No caso aqui a gente está falando de filme. Também pode ser do livro. Tá? A história da saga Crepúsculo, por exemplo, ela tenta renovar mitos vampirescos, tá? Presentes na cultura de massa. Então, você tem Crepúsculo, lembre-se, Crepúsculo ele faz uma renovação da questão dos vampiros, tá? Então aqui, ó, você tem, ó, abrindo espaço para a velha história do amor proibido, só que aí entre um humano e um vampiro, então você faz aí um entendimento implícito de quê? De Romeu e Julieta, de Tristão e Isolda, que é aquele romance proibido que não poderia ser vivido, tá? Porque as famílias não aceitavam, porque eles eram de mundos diferentes. Ele era vampiro, Edward, e ela, Bella, era a mocinha da história, a humana. Depois você tem aqui, ó, com direito a referências aqui, ó, como a Bela e a Fera, tá? Ou seja, até pelo nome, né? Dela, ele, a Fera, e ela, a Bela. Então, referência a Bela e a Fera, né? Ainda que não consigam ver outras referências clássicas de gênero, você tem a questão de Drácula, a questão do vampiro. Então, essas referências chamamos de referências implícitas. Ou seja, eu tenho uma relação de intertextualidade implícita aqui dentro desse livro. Ou livro ou do filme Crepúsculo. Depende do que você quiser fazer essa referência, tá? Então, eu, professor, nem tinha prestado atenção que existiam essas referências dentro do texto. Então, essas referências que você tem, chamamos de intertextualidade, ou seja, existe esse diálogo, essa conversa, só que no caso aqui nós temos, ela é implícita, ou seja, ela não está tão à mostra. Você conhece e você vai identificando de acordo com os seus conhecimentos. Aí você tem aqui, ó, a intertextualidade dentro da questão da literatura. Você tem aqui, ó, um textozinho
de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, vocês conhecem tanto, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, As Aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. O próprio texto de Gonçalves Dias, você tem um trechozinho do hino nacional brasileiro, ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vazas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Tá? Aí você tem aqui, ó, Canção do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade, de José Paz, ou seja, existe aí uma relação de intertextualidade. Então aqui, ó, Canção do Exílio facilitada, ó, lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Então você vai ver uma relação de intertextualidade, só que essa relação de intertextualidade é uma relação o quê? Literária, tá? Então aqui, ó, Canção do Exílio, ou seja, Nova Canção do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade. Ó, um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes da mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Então, ó, você só de ler o texto, você vai ver que ele está fazendo uma citação, ele está fazendo uma referência a um outro texto já existente, que é o primeiro, tá? Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Aí aqui, ó, dê uma mordida e ofereça o resto para o Adão. Chão, 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 chão. Quem nasceu para Magali nunca chega a Eva. Então você vai ver uma relação aqui, tá certo? De intertextualidade, ou seja, Magali, a comilona da história, com relação aqui com Adão e Eva, a história aí da comilona, tá? Quando falamos sobre SSA, tá, há um termo importantíssimo que é sempre lembrado, ó, interdisciplinaridade, que é a relação que tem uma disciplina com a outra. A possibilidade de, por exemplo, poder ter um texto a partir de perspectivas diversas pode vir a ser um indício de intertextualidade. Ou seja, eu posso ter um texto de uma outra disciplina junto com a minha, de literatura, e você daí fazer uma interdisciplinaridade, que eu vou chamar isso também de intertextualidade. Então, a relação que o texto ele tem de conversar um com o outro. Aí aqui, ó, interdiscursividade, tá? Consiste na relação entre dois discursos, caracterizado por um citar o outro, tá? Agora eu vou fazer a citação, eu não vou mais pegar ele e fazer uma intertextualidade, trabalhar essa citação direta ou indireta, não. Agora eu vou trabalhar a questão da relação que ele vai ter entre eles, toda a relação discursiva. Ó. Toda relação discursiva é também uma relação intertextual, beleza? Contudo, a intertextualidade ela é mais ampla, tá? Ou seja, é quando um discurso ele cita o outro. Não há apenas uma referência ao texto ou parte do texto, mas também a situação da produção dela. Quem fez, para quê, em que momento histórico, com qual finalidade, etc. A ideologia subjacente e aos significados que esse discurso foi assumido historicamente. Então, a intertextualidade não precisa saber para quem foi, não. Eu fiz porque quis, não. Já a questão da discursividade, tá? Ele tem aí uma finalidade, tá certo? Vamos entender mais à frente. Ó, texto 1. Do que a terra mais garrida, teus risonhos dos campos tem mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida em teu céu mais amores. Hino nacional brasileiro. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossas vidas mais amores. Aqui, ó, os três textos são três que nós chamamos de textos semelhantes, tá certo? Os três textos são semelhantes. Como o de Gonçalves Dias é anterior aos dos primeiros, que é o que ocorre quando os três fazem alusão àquele, os dois primeiros citam textos de Gonçalves Dias, porque é um texto mais antigo. Tá? Houve aqui não só a citação de um texto pelos outros, mas também a relação de sentido, ou seja, a temática do texto ali abordado. Ou seja, é o que caracteriza a interdiscursividade, tá certo? Ou seja, é a temática dele ali abordada. Ó, o primeiro texto é um texto de Casimiro de Abreu,
tá? Que ele foi escrito no século XIX. O segundo texto de Oswald já foi escrito no século XX. Tá? As semelhanças entre os textos são evidentes, pois o assunto deles é o mesmo, ou seja, você vai ver aqui que vai ter essa relação de discursividade entre os textos, embora aconteça em tempos diferentes. Tá? Ou seja, o segundo texto ele cita o primeiro, estabelecendo com ele uma relação intertextual. Tá? Então aí você vai ter a discursividade, uma relação entre eles. Ai, não é corona não, viu? Isso é rinite, pelo amor de Deus. Observa-se, porém, que o segundo texto tem uma visão diferente da apresentada pelo primeiro. Ou seja, nesse, tudo na infância parece ser perfeito, rodeada por amor, sonhos e flores. Já no segundo texto, esses elementos são substituídos por um simples quintal de terrazinha. Tá? Um espaço concreto e comum, sem idealização. Além disso, com o verso sem nenhum laranjal, Oswald de Andrade, ele ironiza Casimiro de Abreu. Ou seja, como que dizendo, na minha infância também haviam bananeiras, mas não haviam os tais laranjais que Casimiro cita em seu poema. Tá? Então, vamos dizer que é um texto mais de afrontamento. Ó. Eu estou fazendo aí uma interdiscursividade. Tá? É um texto mais de afrontamento com o outro. Tá? Observe que Oswald de Andrade, com seu poema, não apenas cita o poema de Casimiro de Abreu, mas como também critica esse poema, pois considera irreal a visão de Casimiro, ou seja, a visão que ele tem da sua infância. Tá? Então você vai ver aí uma crítica, tá certo, de Casimiro de Abreu a Oswald, ou vice-versa, dentro dessa questão aí da interdiscursividade. Passou. Passando. Ainda continuando a análise do texto, na opinião de Oswald de Andrade, a infância de verdade no Brasil se faz com criança brincando em quintal de terra, embaixo de bananeiras, e não com criança sonhando embaixo de laranjais. Esse tipo de intertextualidade e de interdiscursividade é chamada também de paródia. Aquela tão conhecida por vocês, paródia, que vocês fazem muito, geralmente para a escola. Tá? Isso eu posso chamar de interdiscursividade. É quando esse texto eles estão conversando de fato entre si, trazendo ali de fato uma crítica, que vamos dizer que seria uma crítica até implícita ou explícita, dependendo do contexto. Aqui, justamente, a paródia também é um tipo de relação intertextual, em que um dos textos cita outro, geralmente com o objetivo de fazer uma crítica, ou inverter, ou distorcer as suas ideias. Geralmente, nas gincanas de escola, nós trabalhamos muito a questão das paródias, tá certo? A paródia também, ela vai ter a questão da estrutura de um modelo estético, tá? Ela geralmente vai ser aproveitada pela questão da sua rima, a questão dos versos, tá? Ou seja, você vai observar com bastante prioridade, vai observar, na verdade, com bastante prioridade nos textos de Casimiro de Abreu e de Oswald de Andrade. Tá? Então lembre, a paródia, para o tempo da gente hoje, a paródia é aquela questão que nós temos hoje, no dia a dia. Tá certo? Então aquelas paródias escolares, que você geralmente pega um texto ou uma música que você transforma, tá certo? Chamamos isso justamente de intertextualidade, uma relação intertextual, mas dentro da questão da paródia. E por último aqui nós temos a citação, tá certo? A citação, tá certo? Ela pode ser feita tanto de caráter implícito quanto explícito, tá? Eu tenho aqui, com muita frequência o texto retoma passagens de outro texto, tá? Então, uma citação, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E depois ele pega uma citaçãozinha aí da Bíblia, tá certo? Ele pega uma citação de um poema. Ele fez: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, tá certo? Mas aqui, quando eu falo em citação, o texto citado ele tem que vir para ser uma citação entre aspas, tá certo? Ou seja, esse entre aspas,
tá certo? Ele vai identificar que o autor, tá certo? Ele está fazendo ali uma citação, que ele extraiu um pedaço daquele texto e colocou no dele como uma citação. Ó, já em textos literários, como os poemas citados anteriormente, a citação de outros textos é implícita. Ou seja, um poeta ou romancista não indica o autor e a obra de onde retira as passagens citadas, pois pressupõe que o leitor compartilhe com ele o mesmo conjunto de informações a respeito das obras que compõem um determinado universo cultural. Tá? Então, você vai ver que geralmente dentro dos textos a citação, para vir aparecendo, ela tem que vir entre aspas. Já no texto literário ele não precisa vir dessa forma, tá? Ele vem como um jogo, como uma brincadeira de palavras, para que você conheça e dali você consiga identificar, tá certo? Esse tipo de citação. Beleza? Os dados a respeito dos textos literários, ou seja ele mitológico, histórico, são necessários muitas vezes para a compreensão global de um texto, tá? Então, para que eu consiga, na verdade, entender essa citação a qual foi feita, eu preciso, na verdade, conhecer os textos literários para saber que relação há de sentido entre eles aí. Beleza, galerinha? Gente, ó, mais uma aula se findou, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Beijo no coração, tá? Beijo no coração, sou péssimo no coração, tá? Mas aqueles que precisarem tirar alguma dúvida, tá? Contato aqui nas redes sociais e vamos tirando a nossa dúvida. Beijo pra vocês e até a próxima.